Vamos lá, gente. Boa tarde, tudo bem? Bem, eu estou aqui com o livro de vocês na mão, Revoluções, Nacionalismo e Teorias na Europa do século XIX. Esse livro ele está dividido em 4 temas, mostrando agitações e políticas sociais na Europa do século XIX, unificação da Itália e a Alemanha, isso é clássico, cair, expansão industrial na Europa, as novas teorias científicas, socialismo, anarquismo, Comuna de Paris. São temas que caem sempre em provas e a gente vai trabalhar isso aqui. Antes, porém, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos falando do século XIX, né? Deixa eu mostrar aqui, que está errado. Estamos falando sobre o século XIX. Cronologicamente, eu já trabalhei com vocês a partir dessa parte de cronologia lá no início do ano, falando que cada século dura 100 anos. Esse é o tempo cronológico, é o tempo físico. No caso específico aqui do século XIX, ele começa em 1801 e termina em 1900. Mas temos que fazer um recortezinho aí. A questão das sensações, a cabeça desse homem que vive um determinado tempo, porque todo homem ele é fruto de um determinado tempo. O século XIX ele é um século bem interessante de se estudar, porque ele é muito grande. Ele começa bem antes até do próprio tempo cronológico do século XIX. Nós vamos, se vocês colocarem no papel que começa de 1801 e vai a 1900, mas a cabeça desse homem não começa exatamente em 1801. A cabeça desse homem começa com aquela revolução industrial, com aquela transformação que o iluminismo vai sendo feito, e passa pela Revolução Francesa. A cabeça desse homem, desse período, ele passa pela Revolução Americana, pelo processo de independência da Revolução Americana, e passa propriamente pelo século XIX cronológico. Ele passa por todos os anos de 1800, 1801, 1810, 1820. Ele vai passando por esse período todo, desemboca lá na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. A cabeça desse homem do século XIX, que é uma cabeça de um homem que está baseado nas decisões europeias, de influência sobre o mundo, ele só é quebrado com o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Ou seja, se formos analisar como esse homem do século XIX se comportou, ele inicia ali em meados do século XVII ainda, do século XVIII ainda, com a questão da Revolução Industrial, e vai se adaptando e vai construindo toda a sua existência no meados do século XVIII, durante todo o século XIX, só vai finalizar mesmo esse comportamento desse homem, mulher, dessa humanidade, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Diante disso, nós vamos falar sobre um período que sofre toda essa influência, não só do pensamento industrial proveniente da Inglaterra, mas como toda a organização política e econômica desse desenvolvimento social e econômico da época, como busca por colônias para desembocar suas mercadorias, o processo da entrada da mulher e da criança, a utilização da mão de obra feminina e infantil no seu processo de fabricação, as lutas de classes que começaram a surgir a partir do momento que o trabalhador começa a enxergar que existia algo de errado nessa relação entre eles e a classe patronal, né? Inclusive motivo de estudos de Karl Marx, que vai colocar os trabalhadores, estudar essa relação industrial dos trabalhadores com seus patrões. Inclusive Karl Marx ele não inclui nesse processo os trabalhadores rurais. Ele é muito ligado aos estudos dele aos trabalhadores da esfera industrial. Bem, diante disso, vamos aqui começando o nosso trabalho.
O que é que nós temos na Europa propriamente no século XIX, dos anos 1800? Nós temos uma Europa em reconstrução, em restauração, porque nós sabemos que Napoleão Bonaparte, e quando ele teve com a sua derrota em 1815, todo aquele modelo tudo aquilo que ele instaurou dentro da Europa de organização política, ela teve que ser restaurada. Tudo aquilo que ele colocou como a questão das fronteiras, a economia, a tentativa do bloqueio continental, mexendo em várias casas reais para nesse tabuleiro que Napoleão Bonaparte faz. Nós vemos aqui, inclusive na página 4, o que ele vai chamar, o que é chamado de restauração, ou seja, através do Congresso de Viena, por exemplo, Rússia, Áustria, Prússia, que formavam a Santa Aliança, e mais por fora a Inglaterra, tentando restaurar aquilo que se tinha dentro da Europa como um padrão da nobreza, administrando a divisão da classe social, vamos dizer, a finalização da classe social e retorno à questão dos estamentos. A pessoa valia pela origem do seu nascimento, clero, nobre, plebeus, etc. Seria o que nós observando do Congresso Viena, aquela restauração do antigo regime que nós observamos aí. Mas não podemos esquecer que quando Napoleão Bonaparte ele reorganiza, ele bagunça, vamos botar assim, bagunça o mapa europeu, as ideias francesas também vão conquistar novos povos. Essa ideia, os ideais franceses não são absolutamente esquecidos. Vários povos começam a observar que existe uma possibilidade de adaptar os ideais franceses dentro de suas realidades para frear esse poderio da nobreza que queria retomar o seu poder. Isso nós vamos ver aqui na página 5 de vocês, com a questão das revoluções do século XX. 19, perdão, as revoluções do século XIX. Um trechinho aqui. Apesar das forças restauradoras do Congresso de Viena se empenharem em restabelecer a antiga ordem na Europa, as ideias liberais despertadas pela Revolução Francesa não tinham desaparecido. Pelo contrário, elas alimentaram novos movimentos revolucionários em muitos países do continente, que explodiram em 1820, 5 anos depois da saída de Napoleão do poder, 5 anos depois do Congresso de Viena, tendo como centro Itália, Península Ibérica e a Grécia. As revoluções de 1820 apresentam um ingrediente novo, o nacionalismo, que se concretizava no projeto de construir um Estado nacional, ou seja, os ideais da Revolução Francesa, eles não foram esquecidos e ainda, vamos dizer assim, na mudança da sociedade, os burgueses assumindo isso dentro da França, os burgueses que assumiram a dianteira política, a população participou ativamente dessa construção de um novo modelo político, mas dentro das outras nações, a partir de 1920, quando foram herdeiros desse pensamento francês, também entrou um pensamento do nacionalismo, que aí vai variar, o nacionalismo baseado também nas mesmas línguas, dos mesmos costumes, com as mesmas religiões, mesmos interesses em comum. Isso tudo vai delimitar o que seria o nacionalismo do século XIX. Contudo, as revoluções de 1830 e 48 foram muito mais barulhentas, foram muito mais eficazes e decidiram muito os rumos, por exemplo, da Itália, da Grécia e um pouco mais tarde da Alemanha. Esse movimento que inicia em 1820, mas que em 1848, como foi falado,
foi muito mais forte. Vou destacar um trecho aqui da página 6 que coloca assim: em 1848 ocorreu a principal onda revolucionária do século XIX. O movimento é conhecido como Primavera dos Povos. Toda vez que vocês observarem essa questão de Primavera dos Povos, significa que é um renascimento, a população tentando reconstruir ou construir os seus rumos, a sua história, e negando as estruturas anteriores. Você tem, toda vez que coloca isso, Primavera dos Povos significa que esse povo, alguém, ou um grupo de pessoas, alguém não, um grupo de pessoas, uma população de uma determinada região, está tentando reconstruir a sua existência, dando um novo rumo político para a sua história. Como, por exemplo, dentro da França, quando tem o Congresso de Viena, é restaurada a monarquia com todos os seus privilégios. Mas pense num povo que conseguiu fazer a Revolução Francesa, conseguiu grandes avanços na ordem social, na ordem política, na ordem econômica, e depois, em 1815, ter que retornar aos seus padrões anteriores da monarquia absolutista, vamos dizer assim, o cidadão valia pela sua origem de nascimento e não pelo que ele produzia. Isso não ia dar certo. Tanto que não deu certo a partir de 1848, a sociedade francesa, os revolucionários franceses, iniciaram um movimento da Segunda República, pondo fim definitivamente a esse tipo de postura da monarquia francesa. Embora, nesse momento, também nós podemos observar que a burguesia, muito mais organizada do que os trabalhadores, o operariado, nesse processo dessa segunda revolução, francesa, dessa segunda revolução francesa, dessa segunda república instaurada dentro da França, os burgueses, eles muito mais organizados, eles conseguiram tomar o poder político, e o operariado francês não conseguiu. E esse movimento, ele é tão forte e tão causa influência muito grande a outros povos, que inclusive isso que acontece na França veio eclodir aqui no Brasil. Nós temos aqui em Pernambuco, na região do Nordeste, uma região que notadamente revolucionária, passou por alguns processos revolucionários no século XIX, foi influenciado também por esse processo de Revolução Francesa, dessa segunda Revolução Francesa. Temos aqui página 6, Primavera dos Povos no Brasil. As ideias revolucionárias de 1848 também atingiram o Brasil, na província de Pernambuco. Elas alimentaram a Revolução Praieira. Toda vez que vocês observarem a Revolução Praieira, lembre que essa revolução foi em Pernambuco e ela sofreu grande influência da revolução, dessa retomada dos franceses no seu direcionamento político. Mas existe uma coisa muito interessante, que o legado de Napoleão é o pensamento da nação. Napoleão, ele constrói o império dele muito baseado por um discurso da nacionalidade francesa. E isso, mesmo ele tendo sido derrotado, esse sentimento de nacionalismo ele vai permear toda a sociedade, e é justamente esse sentimento que vai fazer com que os franceses retomem o seu poder político, e vai influenciar outros povos, como por exemplo os italianos, né? E alemães também, um pouco mais tarde, quando eles começam a observar que existe não somente um povo que mora numa determinada terra, mas existe um povo que comunga das mesmas ideias, que comunga dos mesmos ideais culturais, linguísticos, religiosos, e isso vai dando construindo uma ideia de nação. Que nós observamos que antes o que fazia
uma determinada pessoa pertencer a um determinado lugar. Era a subordinação ao seu rei. Mas ao longo do século XIX passou-se a questionar a questão da natureza divina desses reis e colocar em prática a natureza da construção, vamos dizer assim, da cidadania, de uma nação, como eu disse, os elementos que uniam esse determinado povo.